Olá, saudações e boas-vindas a mais um episódio do nosso Co-Criando na Podosfera. O episódio de hoje, ele faz parte da sequência de episódios que nós temos gravado aqui como parte da série Biblioteca Audiovisual, destinada a apresentar alguns artigos científicos que trazem o audiovisual nessa perspectiva de formação de coleções, de desenvolvimento de acervos, de plataformas digitais e de proposição de serviços de informação. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o Co-Criando na Podosfera. Eu me chamo Edvander Pires, sou bibliotecário, atuo com gestão de acervos audiovisuais já há algum tempo e trago essa perspectiva para a biblioteconomia e ciência da informação. Temos aqui, no nosso podcast já alguns episódios gravados, que trazem pesquisas sobre a gestão de acervos audiovisuais. Então, fica como sugestão você acompanhar alguns episódios que nós já temos aqui. Temos um gravado em 2018, o nosso episódio piloto, denominado Gestão da Informação Audiovisual em Repositórios Institucionais. Temos um episódio gravado no ano passado, em 2024, intitulado Análise, Descrição e Indexação Audiovisual, Por Onde Começar? E já temos 2 gravados nessa temporada de 2025, intitulados Biblioteca Audiovisual como Paradigma Emergente e Revisão de Literatura sobre Biblioteca Audiovisual. Bom, nesse episódio de hoje eu vou trazer algumas publicações onde nós defendemos essa proposição de biblioteca audiovisual. São artigos com quem eu divido a autoria, Temos aí alguns coautores e coautoras que em muito contribuíram para chegar nessa versão final e que eu vou trazer aqui uma pequena abordagem, um pequeno resumo, sinopse de cada artigo publicado. Iniciando pelo ano de 2025, nós temos aqui o artigo intitulado Biblioteca Audiovisual como Paradigma Emergente, da revisão de literatura aos serviços de informação. Esse artigo foi publicado recentemente pela revista Múltiplos Olhares em Ciência da Informação, a cujo corpo editorial eu agradeço demais aí a oportunidade de ter feito mais essa publicação, de ter contribuído para esse periódico científico e pela celeridade também em todo o processo, em todo o fluxo editorial. Nesse artigo, eu divido a autoria com a bibliotecária Joana Páscoa e o bibliotecário Evandro Salles, onde nós trazemos uma revisão de literatura sobre o tema Biblioteca Audiovisual desde a década de 70. Esse termo pesquisado lá na BRAPSE, a Base de Dados em Ciência da Informação. Então, nós desenvolvemos a leitura na íntegra de alguns artigos, discutimos a abordagem central desses artigos e todo o corpus textual a que nós tivemos acesso, nós também trabalhamos por meio aí de softwares, de ferramentas que nos ajudaram a fazer, tentar se chegar ao estado da arte sobre biblioteca audiovisual. Então, o link está aqui disponível na descrição para quem tiver curiosidade aí de acessar, tá? E além dessa revisão de literatura, nós propusemos também alguns serviços de informação que podem ser desenvolvidos no âmbito de uma biblioteca audiovisual, utilizando aí algumas plataformas digitais, dando caminhos também de arquivamento para mídias físicas, não apenas o digital, mas também algumas mídias físicas. Nós também discutimos um pouco sobre isso. Trazemos os desafios, e as técnicas utilizadas nesse âmbito do audiovisual e confrontamos, positivamente, com o conceito de paradigma emergente, trazido aí na publicação de Thomas Kuhn, onde ele debate, em um capítulo,
da sua publicação, os conceitos de paradigma consolidado e paradigma emergente. Então, essa foi meio que a base aí da nossa discussão para trazermos a biblioteca audiovisual enquanto um paradigma emergente na nossa área, tá? Então, agradecer aí pela oportunidade, a revista Múltiplos Olhares em Ciência da Informação. Também em 2025, nós publicamos pela Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, a RBBD, o artigo intitulado Gestão da Informação e Etnografia na Podosfera, Bases para a Transição de um Podcast Acadêmico. Basicamente, nós trazemos a abordagem aqui do nosso podcast, desde o seu lançamento lá em 2019, desde a fase de testes em 2018, até as transições pelas quais nós passamos aqui na gestão do nosso projeto na Podosfera. E contei aí com a coautoria também de hoje, né, bibliotecários e bibliotecária, que contribuíram também para nós chegarmos aí a essa versão final do artigo, tá? Em coautoria, o João Otávio Gomes Silveira, Evandro Leandro Lima Salles, Luiz Alan Silvestre de Oliveira e Ariadla Matos Mesquita. E nesse artigo, analisamos 10 teses publicadas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, a BDTD, que comprovam o quão recentes são as pesquisas desenvolvidas sobre podcasts. E nós inserimos como metodologia de pesquisa, né, a chamada Podcast Ethnography, um termo, um método de pesquisa trazido aí de um artigo estrangeiro, onde nós fizemos essa tradução para a etnografia na podosfera, né? E nós damos aí essa explicação no decorrer do artigo sobre a decisão em traduzir dessa forma, né? Enquanto etnografia na podosfera. E a base, esse método de pesquisa, ele foi a base para a análise das nossas temporadas aqui do podcast, né? Fizemos aí esse mapeamento dos episódios, um ranqueamento, na verdade, dos episódios mais ouvidos, dos que mais se destacaram, e, por fim, trouxemos algumas diretrizes para a gestão de informação audiovisual na podosfera, com base tanto na nossa pesquisa bibliográfica, quanto na experiência na gestão de projetos em podcast. De 2024, eu trago mais um artigo publicado na revista Múltiplos Olhares em Ciência da Informação, dessa vez em colaboração com a bibliotecária Magda Lúcia Almada Soares e a professora Cíntia Chaves de Carvalho Gomes Cardoso. Esse artigo ele tem como título Metodologia de pesquisa para estudos com podcast em biblioteconomia e ciência da informação. Nós trazemos mais uma vez a discussão em torno do método de pesquisa etnografia na podosfera, aplicando as possibilidades de coleta e análise de dados, né? Para quem se interessar em pesquisar termos ou canais, enfim, perfis na podosfera. Então, a partir desse artigo sobre podcast ethnography, nós discutimos a perspectiva de metodologia de pesquisa, o caminho, o passo a passo para analisar as publicações que estão aí vastamente, né, como episódios na podosfera. E nós partimos da seguinte pergunta, né, da seguinte questão norteadora: de que maneira definir uma metodologia de pesquisa científica pautada nas bases conceituais e nas aplicabilidades da podosfera? Então, para quem tiver interesse, fica aí também como nossa dica o acesso, né, o link de acesso aqui na descrição desse episódio. Também do ano de 2024, nós trazemos um artigo como resultado da nossa apresentação aí no Seminário Nacional de Catalogação e Tecnologia, o SNCAT. Esse trabalho ele se intitula Catalogação de Podcasts, uma proposta embrionária. E eu divido a autoria aí com a minha colega bibliotecária Joana Páscoa. E nesse trabalho, nós trazemos as abordagens teórica e prática que subsidiaram a etapa de testes para a incorporação de podcast ao catálogo online gerenciado por uma biblioteca universitária. E partimos aí de uma pesquisa bibliográfica, né, sobre podcasts e também com base na audição de alguns episódios gravados, né, durante o evento intitulado Spotify
for Podcasters Summit Brasil. Essa série de episódios está disponível, né, no agregador Spotify e também embasou as discussões aí desse nosso trabalho. Com o percurso metodológico, nós nos baseamos na fase de testes da catalogação no formato MARC 21, e isso ocorreu entre os anos de 2020 e 2023. E como resultado desse trabalho, nós trazemos a catalogação de 27 podcasts, dentre os quais houve a catalogação de 5 episódios. Nós diferenciamos aí nessa catalogação como recurso contínuo, né? Considerando o podcast no todo e em parte. Ou seja, catalogar o canal, né? Aquele canal que está lá no seu agregador de podcast e os episódios individualmente. Então, nós fizemos aí essa contagem de quantos nós efetivamente catalogamos nessa etapa de testes, né? E além disso, trouxemos alguns exemplos de campos e subcampos que podem ser utilizados na catalogação, né? E sugerimos aí 46 dados, né, que podem também ser levados em consideração nesse processo de representação descritiva e temática da informação. E concluímos que a catalogação de podcasts tornou-se objeto de estudo em potencial para as nossas áreas de biblioteconomia e ciência da informação, tendo como base esses testes que nós realizamos, e que esse procedimento amplia as possibilidades de busca do conteúdo registrado em áudio no ambiente da podosfera. Claro, levando em consideração as questões de direito autoral, de permissão para a disponibilidade do conteúdo em catálogo online, de contato direto com os produtores de podcasts, para que esse processo possa ser feito aí da melhor maneira possível e incorporado ao ambiente de uma biblioteca audiovisual. No ano de 2022, nós publicamos, né, no site InfoHome, gerenciado pelo professor Oswaldo Almeida Júnior, nós trouxemos aí o texto intitulado Shyali Ranmarita Ranganathan e as facetas da documentação audiovisual na podosfera. Basicamente, nesse texto, nós nos apoiamos aí numa publicação da década de 60, né, portanto aí clássica de Ranganathan, intitulada Documentation and its Facets, onde Ranganathan já traz a perspectiva da gestão de coleções sonoras, né, no ambiente de uma biblioteca. Então, basicamente, nós nos apoiamos aí nessa discussão já feita na década de 60 e aplicamos nessa perspectiva da gestão de podcasts. Então, publicado originalmente em 1963, em forma de coletânea, né? Essa obra, intitulada Documentation and its Facets, ela apresenta 70 textos escritos por 32 autores e pode ser considerada atualmente uma obra rara, no sentido de que lança as bases conceituais e pragmáticas da documentação a partir da realidade que Ranganathan e os seus pares vivenciaram naquela época. Então, ele aplica também as 5 leis da biblioteconomia à documentação, trazendo, né, intitulando, portanto, 5 leis também para a documentação. E com base nisso, nós adaptamos e trouxemos 5 leis para a podosfera, né? Então, essa é basicamente aí a proposta desse texto que nós publicamos aí no ano de 2022, né? Tanto que a nossa pergunta, nosso questionamento mas de que forma trazer essa publicação de 63, né, de 1963, como alicerce para inserir a massa documental audiovisual produzida hoje na podosfera? E Ranganathan traz como característica própria essas interrelações, né, entre os textos publicados. E nesse da década de 60 não é diferente, pois ele lançou as bases da documentação como área de atuação no seio das bibliotecas, ou seja, trazendo a documentação para dentro, para a rotina de trabalho das bibliotecas, como uma extensão dos serviços oferecidos por essas instituições. Então, nós partimos dessa análise, né, dessa obra, dessa realidade lá na década de 60 e aplicamos, né, ao ambiente de biblioteca audiovisual toda essa administração de coleções de podcasts. Fica também o link aqui na descrição desse episódio para quem quiser acessar esse texto.
Lá em 2020, nós publicamos o artigo intitulado Informação Científica por meio da produção de conteúdo em podcast, com o subtítulo Hospedagem, Distribuição e Agregadores. Foi um artigo publicado pela revista Convergências em Ciência da Informação, onde nós apresentamos o caminho percorrido na produção de um podcast acadêmico que tem como objetivo disseminar a informação científica no ambiente universitário. Na época, né, foi aí o nosso projeto embrionário aqui na Podosfera, pegando todo aquele percurso entre os anos de 2018 até 2020, né, quando nós realizamos aí algumas transições e testes, né, em plataformas de áudio para hospedar o nosso conteúdo e também nos agregadores de podcast. E nós concluímos nesse estudo que o bibliotecário podcaster deverá definir a sua linha editorial e dominar as plataformas de distribuição de podcast e as ferramentas e softwares de edição de áudio, investindo também em espaços apropriados, tais como estúdio ou coworking, para a produção de conteúdo em podcast. Hoje, com a ampliação aí das experiências, né, ao longo aí desses anos, nós passamos aí a entender que esses espaços tratam-se de fato das bibliotecas audiovisuais. Essa nomenclatura que nós temos aí defendido em publicações, aqui como nós vimos, né, apresentamos aqui, na nossa área de biblioteconomia e ciência da informação. Voltando mais um pouco nos anos, né, lá em 2018, nós publicamos na revista Em Questão o artigo intitulado Documento e Informação Audiovisual, Bases Conceituais numa Perspectiva Neodocumentalista. E para esse artigo, tive aí a coautoria, né, de professores e professoras que em muito contribuíram também com essa visão epistemológica acerca do audiovisual enquanto documento, né? Minha orientadora do mestrado, professora Giovana Guedes, meu co-orientador, professor Tadeu Feitosa, e minha professora e meu professor também da época do mestrado, professora Lídia Eugênia Cavalcante e professor Jefferson Veras Nunes, que muito contribuíram aí para esse olhar, né, sobre a teoria da documentação audiovisual. E por que discutir o documento audiovisual nessa perspectiva neodocumentalista, né? Pela característica do neodocumentalismo em abordar os documentos digitais. E é basicamente isso que a gente traz para esse estudo, né? Onde nós analisamos o construto teórico do neodocumentalismo a fim de entender a sua conceituação e introduzi-lo no seio da produção de documento audiovisual, com destaque para os recursos e as fontes de informação que subsidiam a documentação televisiva. E aí nós trazemos, né, as dimensões, né, que compõem os documentos audiovisuais, a dimensão textual, sonora e visual, onde cada elemento possui o seu significado e a sua relevância enquanto informação a ser gerenciada, né? E concluímos a necessidade de se desenvolver, né, estudos teórico-epistemológicos nacionais em biblioteconomia e ciência da informação que contemplem as especificidades do documento e da informação audiovisual. Também de 2018, nós trouxemos o artigo intitulado Definição de Metadados e Critérios de Indexação para Documentários em Repositório Audiovisual. Tive aí na coautoria minha orientadora do mestrado, professora Giovana Guedes, meu co-orientador, professor Tadeu Feitosa, e meu professor de disciplinas, professor Eliomar Cavati Sobrinho. Esse artigo foi publicado pela Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, e nele eu apresento os metadados e critérios de indexação para essa representação descritiva e temática de um documentário produzido como TCC, numa universidade pública federal, né? Essa sempre foi uma preocupação nossa, né, com esse conteúdo produzido como trabalho de conclusão de curso, que não se caracteriza como texto, mas sim como áudio e vídeo, né? E que por vezes fica de fato aí perdido, não salvaguardado de uma forma recomendada aí em coordenações de curso ou em departamentos aí nas universidades. E nós entendemos a sua importância, então desde aquela época nós trazemos aí
essas discussões, não é, para o centro das decisões administrativas, gerenciais, em torno de se constituir um repositório audiovisual, que hoje nós entendemos ser, né, o local adequado, uma biblioteca audiovisual para gerenciar todo esse tipo de informação. E na época nós trouxemos um resultado parcial, né, com esse artigo. Nós concluímos que para cada categoria de conteúdo audiovisual produzido no ambiente universitário, existem metadados específicos e critérios próprios de indexação, a constarem numa política para a gestão de acervos audiovisuais. E aí nós trazemos esses exemplos, né, com base nos testes que nós realizamos no software DSpace. Também em 2018, nós publicamos o artigo intitulado Proposta de aplicação da análise de conteúdo na construção de um instrumento de coleta de dados audiovisuais. Mais uma vez, na perspectiva da metodologia de pesquisa, né? Foi um artigo publicado pela revista Documentación de las Ciencias de la Información. E tive aí como coautoria a minha orientadora, a professora Giovana Guedes, meu co-orientador, professor Tadeu Feitosa, e minhas professoras de disciplina, professora Virginia Bentes Pinto e professora Gabriela Belmont de Farias. Nessa publicação, nós apresentamos como uma das etapas metodológicas da pesquisa de mestrado desenvolvida no PPGCI UFC, onde nós objetivamos desenvolver uma política de gestão para acervos audiovisuais, né? E que para isso demandou a construção de um instrumento para coleta de dados. Então foi basicamente esse o contexto. Nós construímos esse instrumento no software Evernote, que está disponível, né, no repositório de dados Zenodo, com as suas categorias, com os seus campos de preenchimento, com exemplos e com prints também das telas do software DSpace, né, onde nós configuramos o repositório audiovisual e apresentamos, né, nesse artigo, uma amostra. Foram selecionados 4 programas intitulados UFC TV, exibidos no mês de junho de 2017, onde foram analisados e descritos 24 VTs no total. Então, nós pegamos aí esses exemplos, né, do ambiente televisivo, para que nós pudéssemos testar e apresentar as funcionalidades do Evernote, nas possibilidades de busca, né, de categorização e de salvaguarda desses dados audiovisuais para uso em uma pesquisa sobre o tema. E concluímos nesse artigo que o percurso metodológico pode ser aplicado em pesquisas com outros tipos de acervos audiovisuais, e não somente o televisivo, mas que adequações serão necessárias na composição do instrumento de pesquisa. Também de 2018, nós temos aí o artigo intitulado Análise de Políticas de Informação em Repositórios Institucionais, Bases para a Gestão de Acervos Audiovisuais, publicado na Ciência da Informação em Revista, em coautoria com a professora Giovana Guedes e com o professor Tadeu Feitosa. Nesse artigo, nós apresentamos mais uma etapa do percurso metodológico da pesquisa de mestrado, né? Onde nós analisamos a estrutura de 10 repositórios digitais de universidades federais brasileiras e também de centros de pesquisa, objetivando identificar se existe uma política de informação, né, chamada de política de gestão, e se nessa política está contemplada a gestão e a incorporação de acervos audiovisuais. Então, nós apresentamos essa análise desses documentos com base aí no site Ranking Web of Repositories. E nós apresentamos, de fato, os tipos de coleções audiovisuais que podem constar nessa estrutura de um repositório audiovisual customizado no software DSpace, considerando as categorias, né, que nós definimos aí com base na análise dos repositórios e nas políticas de gestão. E aí, como categorias, nós definimos acervo cinematográfico, televisivo, sonoro, instrucional, de eventos, artístico e cultural. E concluímos que para a incorporação dessas coleções audiovisuais, a estrutura rígida dos repositórios institucionais precisa ceder lugar à estrutura flexível e que as principais decisões precisam ser documentadas numa política de gestão. Independentemente do software, né, que nós optemos por gerenciar esse tipo de coleções,
é preciso se documentar cada passo a passo, cada metodologia utilizada, para que as principais tomadas de decisão estejam ali publicadas para outros gestores ou gestoras, né? Para que a instituição tenha essa cultura de documentar cada estudo e cada teste ou protótipo realizado. E com a biblioteca audiovisual, esse percurso não é diferente, né? Permanece também aí a importância da política de gestão ao mapear os tipos de acervos audiovisuais gerenciados e os tipos de metadados configurados em softwares como o DSpace ou Tainacan. Voltando lá para o ano de 2017, nós publicamos o artigo intitulado Perfil Profissional do Bibliotecário em Ambientes de Informação Audiovisual. Então, nós trazemos basicamente o perfil do bibliotecário audiovisual, né? Hoje também temos o perfil do bibliotecário podcaster, né? Onde a gente pode aí definir algumas atribuições, algumas áreas de atuação, de acordo com a afinidade e o perfil de cada profissional. Então, esse artigo ele foi publicado pela revista Biblos, em coautoria, né, com a professora Giovana Guedes e o professor Tadeu Feitosa. Aqui nós apresentamos as competências e o perfil profissional do bibliotecário que atua em ambientes de informação audiovisual, com a finalidade de embasar as ações de mediação que esse profissional pode desenvolver em empresas televisivas. Realizamos uma pesquisa bibliográfica, uma revisão de literatura, né, onde nós pudemos aí reunir os principais conceitos relacionados à competência, perfil profissional e mediação da informação. Mas nós também discutimos os perfis, alguns perfis, né, de bibliotecários para poder trazer nessa perspectiva do bibliotecário audiovisual. E dentro desses perfis, nós temos o bibliotecário protagonista, o arquivist, o video librarian, o researcher e o production research. Trouxemos esses perfis no intuito de traçar o perfil profissional ideal para que o bibliotecário atue nos ambientes de informação audiovisual. E nós concluímos que esse profissional está apto a desenvolver atividades técnicas e de gestão da informação em centros de imagens, em centros de documentação, nos setores de multimeios, enfim, onde exista qualquer tipo de acervo audiovisual. Também de 2017, né, quando eu estava aí definindo o objeto de estudo e por qual caminho eu iria percorrer na pesquisa de mestrado, eu tive aí a publicação de uma resenha, né, uma resenha crítica intitulada Serviços de Documentação Audiovisual em Televisão, uma linha tênue entre Espanha e Brasil. Trata-se aí da resenha do livro Documentación Audiovisual em Televisión, uma obra publicada no ano de 2013, está disponível aí no Kindle, né, para quem quiser acessar, e publicamos essa resenha na revista Encontros Bibli, onde basicamente nós apresentamos as áreas de atuação, né, dos autores da obra, trouxemos um questionamento de como aplicar a realidade da Espanha, a realidade aqui no Brasil de gerenciamento de informação audiovisual, especificamente nas emissoras de televisão, e trouxemos os detalhes de cada capítulo, né, abordado aí na obra em torno dessa temática, enfatizando, né, que o livro traz um rico aporte teórico referente ao universo da informação e documentação audiovisual e que apresenta a contextualização de todo o ambiente de informação televisiva, ou seja, a gestão da informação em televisão na teoria e na prática, sendo, portanto, né, uma obra ideal para quem deseja se aprofundar na literatura acerca dessa temática, bem como entender e trabalhar com a gestão de ambientes de informação ou serviços de documentação televisiva, e expandindo aqui mais uma vez para o ambiente da biblioteca audiovisual. E lá de 2013, né, eu trago aí um artigo que na época foi aprovado pelo saudoso professor Aldo Barreto, lá na revista Datagrama Zero. Esse artigo se intitula Documentos e Informações Audiovisuais, a Teoria Arquivística e as Técnicas da Biblioteconomia aplicadas à organização de arquivos de TV. Nesse artigo em específico, eu consegui expandir um pouco do que eu trouxe
no meu TCC de graduação e também no TCC de especialização, né? Trazendo aí um embasamento teórico sobre arquivos permanentes, arquivo corrente, né? No contexto aí das emissoras de televisão. Abordo também a questão da digitalização, o conceito de decupagem, né? Como sendo aí a descrição detalhada de cada ação apresentada nas imagens em movimento, trazendo, portanto, a decupagem audiovisual, algumas técnicas para decupagem, para indexação de vídeos, né? Alguns critérios de indexação, com base aí no percurso, né, que eu tive no mercado de trabalho, enquanto eu atuei como bibliotecário audiovisual em uma emissora de TV. Então, eu pude aí compartilhar um pouco aí desses critérios de indexação e dos conceitos de decupagem. E eu concluo nesse artigo que ele pode despertar o interesse de estudantes de graduação, de pós-graduação, em ingressar nessa área, tendo em vista aí os veículos de comunicação, como TV, rádio, jornais, agências de publicidade, portais de notícias, né, dentre outros do gênero. Hoje isso se expande para o gerenciamento, né, de canais no YouTube e de projetos em podcast. Temos aí um campo fértil para a atuação do bibliotecário audiovisual. E nós constatamos que as organizações, elas têm exigido cada vez mais uma qualificação especializada por parte de quem deseja atuar nesse nicho de mercado, né? E por isso a gente considera como ponto primordial a realização de trabalhos e pesquisas voltadas para esses ambientes informacionais. Então, esse artigo da Datagrama Zero, assim como todos esses que eu abordei aqui, estão disponíveis no link na descrição desse episódio, né? Tanto aqui nesse agregador que você esteja aí me ouvindo, onde você vai acessar essas publicações, cada uma delas, esse link, né, vai direcionar para o repositório institucional da UFC. Então, quem tiver curiosidade, eu espero, né, despertar aí a curiosidade por esse tema, o interesse em atuar nessa área, que de fato tem se constituído aí em um campo fértil para a nossa atuação enquanto bibliotecário e bibliotecária. E estamos finalizando mais um episódio, né, dessa série intitulada Biblioteca Audiovisual, agradecendo a você pela atenção, a você que sempre nos acompanha, a você que chegou aqui pela primeira vez. Teremos aí outros episódios gravados sobre essa temática, né? Programamos aqui um episódio mensal para essa série de Biblioteca Audiovisual no decorrer dessa temporada de 2025, onde nós abordaremos alguns artigos importantes sobre essa temática, né? Traremos também alguns colegas, né, na intenção aí de contribuir para as discussões na nossa área. É um tema que particularmente me empolga muito desde a minha graduação em biblioteconomia, lá em 2008, até 2011, né, na Universidade Federal do Ceará, e onde eu tive a oportunidade aí de trazer essa bagagem ao longo dos anos e aplicar efetivamente aí alguns projetos que gerenciei, e hoje aqui no projeto Cocriando, né, onde nós queremos aí expandir para outras áreas, né, do conhecimento e outras áreas de atuação profissional. Siga-nos, por favor, no Instagram, @Projeto Cocriando. Estamos também no LinkedIn, produzimos muito também para o LinkedIn, tá? E no YouTube e nos principais agregadores de podcast, plataformas de áudio, onde nosso conteúdo está aí distribuído, conteúdo este, que também pode ser gerenciado em repositórios e bibliotecas audiovisuais. Até a próxima oportunidade, muito obrigado.